Olá, muito bom ter você aqui. Quem busca a presença de Deus sempre alcança as bênçãos que o bondoso Pai oferece. Não porque merecemos, mas pela sua infinita bondade. Por isso vamos buscar a presença do Altíssimo com essa poderosa oração. Mas para que você demonstre que está mesmo comprometido com Deus, você tem que ficar até o fim do vídeo. As bênçãos chegarão até você em uma proporção sobrenatural. Essa oração é para você dormir ouvindo-a. É para se entregar a Deus e deixar Ele agir. Porque vamos clamar para que o coração dele, do seu amado, não tenha paz enquanto estiver longe de você. E não porque desejamos que ele não tenha paz, mas porque queremos que ele abra os olhos espirituais para ver a vontade de Deus. Mas antes de orarmos, eu preciso que você entre nos comentários e escreva o seu nome e o do seu amor, para que possamos estar orando por vocês. E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que está precisando de uma reconciliação urgente. Quando compartilhamos uma bênção, elas se multiplicam em nossas vidas. Você está vivendo dias em que o silêncio dele pesa mais do que qualquer palavra. A distância machuca, confunde, gera dúvidas e tira o chão. Mas hoje você vai fazer algo poderoso, porque quando uma mulher decide se posicionar em oração, não para controlar, mas para apresentar o relacionamento diante de Deus, o milagre acontece. Essa oração não é para gerar sofrimento por vingança, é para que o Espírito Santo incomode, desperte, traga consciência, saudade santa e clareza do propósito que Deus tem para essa união. Mas não esqueça, fique até o final, porque enquanto você ora, Deus trabalha onde você não pode alcançar. E dando continuidade a esse momento de oração, eu te aconselho com muito amor a iniciar o quanto antes um propósito de orações. No link da descrição tem uma opção, 30 dias de milagres para a restauração do seu relacionamento. Esse propósito tem sido um divisor de águas para mulheres que decidiram lutar pelo relacionamento do jeito certo, com fé, constância e direção espiritual. Agora vamos orar. Vamos deixar palavras de lado e entregar nossa devoção a Deus, exercitar a fé, deixar a voz de Deus ecoar nos nossos corações. Oremos. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, Paizinho, eu entro agora na Tua presença com o coração aberto, apertado, doído, vulnerável, mas cheio de fé, o que me dá esperanças, porque eu sei que o Senhor é o único Deus e Suas alianças nunca falharam. Tu és o Deus da restauração, o Deus que não abandona os seus filhos e nem aquilo que o Senhor mesmo permitiu nascer. Pai, hoje eu coloco diante de Ti o coração dele, do meu amado, da pessoa que faz o meu coração bater mais forte e que de alguma forma me conecta a Ti, ó Pai. Um coração que se afastou, que se fechou, que tentou seguir caminhos diferentes, mas que pertence a Ti antes de pertencer a mim. Eu não oro para manipular, eu não oro para forçar sentimentos, eu oro para que o Teu Espírito Santo visite aquele coração onde quer que ele esteja, agora e todos os dias. Senhor, se ele tentar sorrir longe de mim, que esse sorriso seja vazio. Se ele tentar seguir a vida como se nada tivesse acontecido, que aconteça um incômodo profundo, uma inquietação que ele não consiga explicar. Que falte paz, mas não como castigo, como um chamado. Que o coração dele não encontre descanso enquanto estiver longe do propósito que o Senhor desenhou para nós. Pai, que a saudade venha acompanhada de arrependimento. Que ele se lembre não apenas de mim, mas do que construímos, das promessas, dos sonhos, dos planos que um dia foram colocados diante do Senhor. Se existe orgulho, ó Pai, quebra agora. Se existe influência de terceiros, afasta.
Se existe confusão mental, traz clareza. Deus, visita os pensamentos dele nas horas mais silenciosas, quando ele deitar a cabeça no travesseiro. Que a memória do nosso amor venha como um chamado. Que o coração dele sinta a minha presença. Que a minha voz faça falta. Que ele sinta falta do cuidado, da conexão, que só o Senhor sabe que é real. Eu declaro em nome de Jesus que todo engano sentimental caia por terra. Que toda falsa sensação de liberdade longe de mim se desfaça. Que ele perceba que a verdadeira paz não está na distância, mas no alinhamento com a tua vontade. Senhor, restaura esse relacionamento. Restaura o amor, o respeito, o diálogo, a entrega. Cura as feridas que eu causei e as que ele causou em mim. Lava-nos com o teu amor. Reconstrói o que foi quebrado. Fortalece o que ainda está de pé e amadurece o que precisa crescer. Eu oro também pelos namorados e noivos que estão ouvindo essa oração agora. Que nenhum relacionamento seja destruído por impulsos, imaturidade ou ataques espirituais. Que haja discernimento, compromisso e temor ao Senhor. Pai, eu confio no teu plano. Mesmo sem ver, eu creio. Mesmo chorando, eu espero. Eu entrego este relacionamento em tuas mãos, porque sei que o Senhor ama o casamento, ama a união e não se alegra com a separação. Que o coração dele não tenha paz enquanto estiver longe de mim, até que ele decida voltar, conversar, se alinhar e permitir que o Senhor seja o centro da nossa história. Eu descanso em ti, eu confio em ti e eu espero pela fé a nossa vitória, a nossa restauração, porque ela será o testemunho vivo do teu amor pela família. Eu oro a Deus, não porque sou merecedora, mas porque eu confio na graça salvadora do teu Filho amado Jesus Cristo, e pedindo o perdão dos meus pecados, em nome dele, teu Filho Jesus, eu entrego a minha vida e a vida do meu amado. Amém. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, Paizinho, eu entro agora na tua presença com o coração aberto, apertado, doído, vulnerável, mas cheio de fé, o que me dá esperanças, porque eu sei que o Senhor é o único Deus e suas alianças nunca falharam. Tu és o Deus da restauração, o Deus que não abandona os seus filhos e nem aquilo que o Senhor mesmo permitiu nascer. Pai, hoje eu coloco diante de ti o coração dele, do meu amado, da pessoa que faz o meu coração bater mais forte e que de alguma forma me conecta a ti, ó Pai. Um coração que se afastou, que se fechou, que tentou seguir caminhos diferentes, mas que pertence a ti antes de pertencer a mim. Eu não oro para manipular, eu não oro para forçar sentimentos, eu oro para que o teu Espírito Santo visite aquele coração onde quer que ele esteja, agora e todos os dias. Senhor, se ele tentar sorrir longe de mim, que esse sorriso seja vazio. Se ele tentar seguir a vida como se nada tivesse acontecido, que aconteça um incômodo profundo, uma inquietação que ele não consiga explicar. Que falte paz, mas não como castigo, como um chamado. Que o coração dele não encontre descanso enquanto estiver longe do propósito que o Senhor desenhou para nós. Pai, que a saudade venha acompanhada de arrependimento. Que ele se lembre não apenas de mim, mas do que construímos, das promessas, dos sonhos, dos planos que um dia foram colocados diante do Senhor. Se existe orgulho, ó Pai, quebra agora. Se existe influência de terceiros, afasta. Se existe confusão mental, traz clareza. Deus, visita os pensamentos dele nas horas mais silenciosas, quando ele deitar a cabeça no travesseiro. Que a memória do nosso amor venha como um chamado. Que o coração dele sinta a minha presença.
que a minha voz faça falta, que ele sinta falta do cuidado, da conexão, que só o Senhor sabe que é real. Eu declaro em nome de Jesus que todo engano sentimental caia por terra, que toda falsa sensação de liberdade longe de mim se desfaça, que ele perceba que a verdadeira paz não está na distância, mas no alinhamento com a tua vontade. Senhor, restaura esse relacionamento, restaura o amor, o respeito, o diálogo, a entrega, cura as feridas que eu causei e as que ele causou em mim. Lava-nos com o teu amor, reconstrói o que foi quebrado, fortalece o que ainda está de pé e amadurece o que precisa crescer. Eu oro também pelos namorados e noivos que estão ouvindo essa oração agora. Que nenhum relacionamento seja destruído por impulsos, imaturidade ou ataques espirituais. Que haja discernimento, compromisso e temor ao Senhor. Pai, eu confio no teu plano. Mesmo sem ver, eu creio. Mesmo chorando, eu espero. Eu entrego este relacionamento em tuas mãos, porque sei que o Senhor ama o casamento, ama a união e não se alegra com a separação. Que o coração dele não tenha paz enquanto estiver longe de mim, até que ele decida voltar, conversar, se alinhar e permitir que o Senhor seja o centro da nossa história. Eu descanso em ti, eu confio em ti e eu espero pela fé a nossa vitória, a nossa restauração, porque ela será o testemunho vivo do teu amor pela família. Eu oro a Deus, não porque sou merecedora, mas porque eu confio na graça salvadora do teu Filho amado Jesus Cristo, e pedindo o perdão dos meus pecados, em nome dele, teu Filho Jesus, eu entrego a minha vida e a vida do meu amado. Amém. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, Paizinho, eu entro agora na tua presença com o coração aberto, apertado, doído, vulnerável, mas cheio de fé, o que me dá esperanças, porque eu sei que o Senhor é o único Deus e suas alianças nunca falharam. Tu és o Deus da restauração, o Deus que não abandona os seus filhos e nem aquilo que o Senhor mesmo permitiu nascer. Pai, hoje eu coloco diante de ti o coração dele, do meu amado, da pessoa que faz o meu coração bater mais forte e que de alguma forma me conecta a ti, ó Pai. Um coração que se afastou, que se fechou, que tentou seguir caminhos diferentes, mas que pertence a ti antes de pertencer a mim. Eu não oro para manipular, eu não oro para forçar sentimentos, eu oro para que o teu Espírito Santo visite aquele coração onde quer que ele esteja, agora e todos os dias. Senhor, se ele tentar sorrir longe de mim, que esse sorriso seja vazio. Se ele tentar seguir a vida como se nada tivesse acontecido, que aconteça um incômodo profundo, uma inquietação que ele não consiga explicar. Que falte paz, mas não como castigo, como um chamado. Que o coração dele não encontre descanso enquanto estiver longe do propósito que o Senhor desenhou para nós. Pai, que a saudade venha acompanhada de arrependimento, que ele se lembre não apenas de mim, mas do que construímos, das promessas, dos sonhos, dos planos que um dia foram colocados diante do Senhor. Se existe orgulho, ó Pai, quebra agora. Se existe influência de terceiros, afasta. Se existe confusão mental, traz clareza. Deus, visita os pensamentos dele nas horas mais silenciosas, quando ele deitar a cabeça no travesseiro. Que a memória do nosso amor venha como um chamado. Que o coração dele sinta a minha presença. Que a minha voz faça falta. Que ele sinta falta do cuidado, da conexão, que só o Senhor sabe que é real. Eu declaro em nome de Jesus que todo engano sentimental caia por terra, que toda falsa sensação de liberdade longe de mim se desfaça,
Que ele perceba que a verdadeira paz não está na distância, mas no alinhamento com a tua vontade. Senhor, restaura esse relacionamento. Restaura o amor, o respeito, o diálogo, a entrega. Cura as feridas que eu causei e as que ele causou em mim. Lava-nos com o teu amor. Reconstrói o que foi quebrado. Fortalece o que ainda está de pé e amadurece o que precisa crescer. Eu oro também pelos namorados e noivos que estão ouvindo essa oração agora. Que nenhum relacionamento seja destruído por impulsos, imaturidade ou ataques espirituais. Que haja discernimento, compromisso e temor ao Senhor. Pai, eu confio no teu plano. Mesmo sem ver, eu creio. Mesmo chorando, eu espero. Eu entrego este relacionamento em tuas mãos, porque sei que o Senhor ama o casamento, ama a união e não se alegra com a separação. Que o coração dele não tenha paz enquanto estiver longe de mim, até que ele decida voltar, conversar, se alinhar e permitir que o Senhor seja o centro da nossa história. Eu descanso em ti, eu confio em ti e eu espero pela fé a nossa vitória, a nossa restauração, porque ela será o testemunho vivo do teu amor pela família. Eu oro a Deus, não porque sou merecedora, mas porque eu confio na graça salvadora do teu Filho amado Jesus Cristo, e pedindo o perdão dos meus pecados, em nome dele, teu Filho Jesus, eu entrego a minha vida e a vida do meu amado. Amém. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, Paizinho, eu entro agora na tua presença com o coração aberto, apertado, doído, vulnerável, mas cheio de fé, o que me dá esperanças, porque eu sei que o Senhor é o único Deus e suas alianças nunca falharam. Tu és o Deus da restauração, o Deus que não abandona os seus filhos e nem aquilo que o Senhor mesmo permitiu nascer. Pai, hoje eu coloco diante de ti o coração dele, do meu amado, da pessoa que faz o meu coração bater mais forte e que de alguma forma me conecta a ti, ó Pai. Um coração que se afastou, que se fechou, que tentou seguir caminhos diferentes, mas que pertence a ti antes de pertencer a mim. Eu não oro para manipular, eu não oro para forçar sentimentos, eu oro para que o teu Espírito Santo visite aquele coração onde quer que ele esteja, agora e todos os dias. Senhor, se ele tentar sorrir longe de mim, que esse sorriso seja vazio. Se ele tentar seguir a vida como se nada tivesse acontecido, que aconteça um incômodo profundo, uma inquietação que ele não consiga explicar. Que falte paz, mas não como castigo, como um chamado. Que o coração dele não encontre descanso enquanto estiver longe do propósito que o Senhor desenhou para nós. Pai, que a saudade venha acompanhada de arrependimento. Que ele se lembre não apenas de mim, mas do que construímos, das promessas, dos sonhos, dos planos que um dia foram colocados diante do Senhor. Se existe orgulho, ó Pai, quebra agora. Se existe influência de terceiros, afasta. Se existe confusão mental, traz clareza. Deus, visita os pensamentos dele nas horas mais silenciosas, quando ele deitar a cabeça no travesseiro. Que a memória do nosso amor venha como um chamado. Que o coração dele sinta a minha presença. Que a minha voz faça falta. Que ele sinta falta do cuidado, da conexão, que só o Senhor sabe que é real. Eu declaro em nome de Jesus que todo engano sentimental caia por terra. Que toda falsa sensação de liberdade longe de mim se desfaça. Que ele perceba que a verdadeira paz não está na distância, mas no alinhamento com a tua vontade. Senhor, restaura esse relacionamento. Restaura o amor, o respeito, o diálogo, a entrega. Cura as feridas que eu causei
e as que ele causou em mim. Lava-nos com o teu amor, reconstrói o que foi quebrado, fortalece o que ainda está de pé e amadurece o que precisa crescer. Eu oro também pelos namorados e noivos que estão ouvindo essa oração agora. Que nenhum relacionamento seja destruído por impulsos, imaturidade ou ataques espirituais. Que haja discernimento, compromisso e temor ao Senhor. Pai, eu confio no teu plano. Mesmo sem ver, eu creio. Mesmo chorando, eu espero. Eu entrego este relacionamento em tuas mãos, porque sei que o Senhor ama o casamento, ama a união e não se alegra com a separação. Que o coração dele não tenha paz enquanto estiver longe de mim, até que ele decida voltar, conversar, se alinhar e permitir que o Senhor seja o centro da nossa história. Eu descanso em ti, eu confio em ti e eu espero pela fé a nossa vitória, a nossa restauração, porque ela será o testemunho vivo do teu amor pela família. Eu oro a Deus, não porque sou merecedora, mas porque eu confio na graça salvadora do teu Filho amado Jesus Cristo, e pedindo o perdão dos meus pecados, em nome dele, teu Filho Jesus, eu entrego a minha vida e a vida do meu amado. Amém. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, Paizinho, eu entro agora na tua presença com o coração aberto, apertado, doído, vulnerável, mas cheio de fé, o que me dá esperanças, porque eu sei que o Senhor é o único Deus e suas alianças nunca falharam. Tu és o Deus da restauração, o Deus que não abandona os seus filhos e nem aquilo que o Senhor mesmo permitiu nascer. Pai, hoje eu coloco diante de ti o coração dele, do meu amado, da pessoa que faz o meu coração bater mais forte e que de alguma forma me conecta a ti, ó Pai. Um coração que se afastou, que se fechou, que tentou seguir caminhos diferentes, mas que pertence a ti antes de pertencer a mim. Eu não oro para manipular, eu não oro para forçar sentimentos, eu oro para que o teu Espírito Santo visite aquele coração onde quer que ele esteja, agora e todos os dias. Senhor, se ele tentar sorrir longe de mim, que esse sorriso seja vazio. Se ele tentar seguir a vida como se nada tivesse acontecido, que aconteça um incômodo profundo, uma inquietação que ele não consiga explicar. Que falte paz, mas não como castigo, como um chamado. Que o coração dele não encontre descanso enquanto estiver longe do propósito que o Senhor desenhou para nós. Pai, que a saudade venha acompanhada de arrependimento. Que ele se lembre não apenas de mim, mas do que construímos, das promessas, dos sonhos, dos planos que um dia foram colocados diante do Senhor. Se existe orgulho, ó Pai, quebra agora. Se existe influência de terceiros, afasta. Se existe confusão mental, traz clareza. Deus, visita os pensamentos dele nas horas mais silenciosas, quando ele deitar a cabeça no travesseiro. Que a memória do nosso amor venha como um chamado. Que o coração dele sinta a minha presença. Que a minha voz faça falta. Que ele sinta a falta do cuidado, da conexão, que só o Senhor sabe que é real. Eu declaro em nome de Jesus que todo engano sentimental caia por terra. Que toda falsa sensação de liberdade longe de mim se desfaça. Que ele perceba que a verdadeira paz não está na distância, mas no alinhamento com a tua vontade. Senhor, restaura esse relacionamento. Restaura o amor, o respeito, o diálogo, a entrega. Cura as feridas que eu causei e as que ele causou em mim. Lava-nos com o teu amor. Reconstrói o que foi quebrado. Fortalece o que ainda está de pé e amadurece o que precisa crescer. Eu oro também pelos namorados e noivos que estão ouvindo essa oração agora.
Que nenhum relacionamento seja destruído por impulsos, imaturidade ou ataques espirituais. Que haja discernimento, compromisso e temor ao Senhor. Pai, eu confio no teu plano. Mesmo sem ver, eu creio. Mesmo chorando, eu espero. Eu entrego este relacionamento em tuas mãos, porque sei que o Senhor ama o casamento, ama a união e não se alegra com a separação. Que o coração dele não tenha paz enquanto estiver longe de mim, até que ele decida voltar, conversar, se alinhar e permitir que o Senhor seja o centro da nossa história. Eu descanso em ti, eu confio em ti e eu espero pela fé a nossa vitória, a nossa restauração, porque ela será o testemunho vivo do teu amor pela família. Eu oro a Deus, não porque sou merecedora, mas porque eu confio na graça salvadora do teu Filho amado Jesus Cristo, e pedindo o perdão dos meus pecados, em nome dele, teu Filho Jesus, eu entrego a minha vida e a vida do meu amado. Amém. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, Paizinho, eu entro agora na tua presença com o coração aberto, apertado, doído, vulnerável, mas cheio de fé, o que me dá esperanças, porque eu sei que o Senhor é o único Deus e suas alianças nunca falharam. Tu és o Deus da restauração, o Deus que não abandona os seus filhos e nem aquilo que o Senhor mesmo permitiu nascer. Pai, hoje eu coloco diante de ti o coração dele, do meu amado, da pessoa que faz o meu coração bater mais forte e que de alguma forma me conecta a ti, ó Pai. Um coração que se afastou, que se fechou, que tentou seguir caminhos diferentes, mas que pertence a ti antes de pertencer a mim. Eu não oro para manipular, eu não oro para forçar sentimentos, eu oro para que o teu Espírito Santo visite aquele coração onde quer que ele esteja, agora e todos os dias. Senhor, se ele tentar sorrir longe de mim, que esse sorriso seja vazio. Se ele tentar seguir a vida como se nada tivesse acontecido, que aconteça um incômodo profundo, uma inquietação que ele não consiga explicar. Que falte paz, mas não como castigo, como um chamado. Que o coração dele não encontre descanso enquanto estiver longe do propósito que o Senhor desenhou para nós. Pai, que a saudade venha acompanhada de arrependimento. Que ele se lembre não apenas de mim, mas do que construímos, das promessas, dos sonhos, dos planos que um dia foram colocados diante do Senhor. Se existe orgulho, ó Pai, quebra agora. Se existe influência de terceiros, afasta. Se existe confusão mental, traz clareza. Deus, visita os pensamentos dele nas horas mais silenciosas, quando ele deitar a cabeça no travesseiro. Que a memória do nosso amor venha como um chamado. Que o coração dele sinta a minha presença. Que a minha voz faça falta. Que ele sinta a falta do cuidado, da conexão, que só o Senhor sabe que é real. Eu declaro em nome de Jesus que todo engano sentimental caia por terra. Que toda falsa sensação de liberdade longe de mim se desfaça. Que ele perceba que a verdadeira paz não está na distância, mas no alinhamento com a tua vontade. Senhor, restaura esse relacionamento. Restaura o amor, o respeito, o diálogo, a entrega. Cura as feridas que eu causei e as que ele causou em mim. Lava-nos com o teu amor. Reconstrói o que foi quebrado. Fortalece o que ainda está de pé e amadurece o que precisa crescer. Eu oro também pelos namorados e noivos que estão ouvindo essa oração agora. Que nenhum relacionamento seja destruído por impulsos, imaturidade ou ataques espirituais. Que haja discernimento, compromisso e temor ao Senhor. Pai, eu confio no teu plano. Mesmo sem ver, eu creio.
Mesmo chorando, eu espero. Eu entrego este relacionamento em tuas mãos, porque sei que o Senhor ama o casamento, ama a união e não se alegra com a separação. Que o coração dele não tenha paz enquanto estiver longe de mim, até que ele decida voltar, conversar, se alinhar e permitir que o Senhor seja o centro da nossa história. Eu descanso em Ti, eu confio em Ti e eu espero pela fé a nossa vitória, a nossa restauração, porque ela será o testemunho vivo do Teu amor pela família. Eu oro a Deus, não porque sou merecedora, mas porque eu confio na graça salvadora do Teu Filho amado Jesus Cristo, e pedindo o perdão dos meus pecados, em nome dele, Teu Filho Jesus, eu entrego a minha vida e a vida do meu amado. Amém. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, Paizinho, eu entro agora na Tua presença com o coração aberto, apertado, doído, vulnerável, mas cheio de fé, o que me dá esperanças, porque eu sei que o Senhor é o único Deus e suas alianças nunca falharam. Tu és o Deus da restauração, o Deus que não abandona os seus filhos e nem aquilo que o Senhor mesmo permitiu nascer. Pai, hoje eu coloco diante de Ti o coração dele, do meu amado, da pessoa que faz o meu coração bater mais forte e que de alguma forma me conecta a Ti, ó Pai. Um coração que se afastou, que se fechou, que tentou seguir caminhos diferentes, mas que pertence a Ti antes de pertencer a mim. Eu não oro para manipular, eu não oro para forçar sentimentos, eu oro para que o Teu Espírito Santo visite aquele coração onde quer que ele esteja, agora e todos os dias. Senhor, se ele tentar sorrir longe de mim, que esse sorriso seja vazio. Se ele tentar seguir a vida como se nada tivesse acontecido, que aconteça um incômodo profundo, uma inquietação que ele não consiga explicar. Que falte paz, mas não como castigo, como um chamado. Que o coração dele não encontre descanso enquanto estiver longe do propósito que o Senhor desenhou para nós. Pai, que a saudade venha acompanhada de arrependimento, que ele se lembre não apenas de mim, mas do que construímos, das promessas, dos sonhos, dos planos que um dia foram colocados diante do Senhor. Se existe orgulho, ó Pai, quebra agora. Se existe influência de terceiros, afasta. Se existe confusão mental, traz clareza. Deus, visita os pensamentos dele nas horas mais silenciosas, quando ele deitar a cabeça no travesseiro. Que a memória do nosso amor venha como um chamado. Que o coração dele sinta a minha presença. Que a minha voz faça falta. Que ele sinta a falta do cuidado, da conexão, que só o Senhor sabe que é real. Eu declaro em nome de Jesus que todo engano sentimental caia por terra, que toda falsa sensação de liberdade longe de mim se desfaça, que ele perceba que a verdadeira paz não está na distância, mas no alinhamento com a Tua vontade. Senhor, restaura esse relacionamento, restaura o amor, o respeito, o diálogo, a entrega, cura as feridas que eu causei e as que ele causou em mim. Lava-nos com o Teu amor, reconstrói o que foi quebrado, fortalece o que ainda está de pé e amadurece o que precisa crescer. Eu oro também pelos namorados e noivos que estão ouvindo essa oração agora. Que nenhum relacionamento seja destruído por impulsos, imaturidade ou ataques espirituais. Que haja discernimento, compromisso e temor ao Senhor. Pai, eu confio no Teu plano. Mesmo sem ver, eu creio. Mesmo chorando, eu espero. Eu entrego este relacionamento em Tuas mãos, porque sei que o Senhor ama o casamento, ama a união e não se alegra com a separação. Que o coração dele não tenha paz enquanto estiver longe de mim,
até que ele decida voltar, conversar, se alinhar e permitir que o Senhor seja o centro da nossa história. Eu descanso em Ti, eu confio em Ti e eu espero pela fé a nossa vitória, a nossa restauração, porque ela será o testemunho vivo do Teu amor pela família. Eu oro a Deus, não porque sou merecedora, mas porque eu confio na graça salvadora do Teu Filho amado Jesus Cristo, e pedindo o perdão dos meus pecados, em nome dele, Teu Filho Jesus, eu entrego a minha vida e a vida do meu amado. Amém. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, Paizinho, eu entro agora na Tua presença com o coração aberto, apertado, doído, vulnerável, mas cheio de fé, o que me dá esperanças, porque eu sei que o Senhor é o único Deus e suas alianças nunca falharam. Tu és o Deus da restauração, o Deus que não abandona os seus filhos e nem aquilo que o Senhor mesmo permitiu nascer. Pai, hoje eu coloco diante de Ti o coração dele, do meu amado, da pessoa que faz o meu coração bater mais forte e que de alguma forma me conecta a Ti, ó Pai. Um coração que se afastou, que se fechou, que tentou seguir caminhos diferentes, mas que pertence a Ti antes de pertencer a mim. Eu não oro para manipular, eu não oro para forçar sentimentos, eu oro para que o Teu Espírito Santo visite aquele coração onde quer que ele esteja, agora e todos os dias. Senhor, se ele tentar sorrir longe de mim, que esse sorriso seja vazio. Se ele tentar seguir a vida como se nada tivesse acontecido, que aconteça um incômodo profundo, uma inquietação que ele não consiga explicar. Que falte paz, mas não como castigo, como um chamado. Que o coração dele não encontre descanso enquanto estiver longe do propósito que o Senhor desenhou para nós. Pai, que a saudade venha acompanhada de arrependimento, que ele se lembre não apenas de mim, mas do que construímos, das promessas, dos sonhos, dos planos que um dia foram colocados diante do Senhor. Se existe orgulho, ó Pai, quebra agora. Se existe influência de terceiros, afasta. Se existe confusão mental, traz clareza. Deus, visita os pensamentos dele nas horas mais silenciosas, quando ele deitar a cabeça no travesseiro. Que a memória do nosso amor venha como um chamado. Que o coração dele sinta a minha presença. Que a minha voz faça falta. Que ele sinta a falta do cuidado, da conexão, que só o Senhor sabe que é real. Eu declaro em nome de Jesus que todo engano sentimental caia por terra. Que toda falsa sensação de liberdade longe de mim se desfaça. Que ele perceba que a verdadeira paz não está na distância, mas no alinhamento com a Tua vontade. Senhor, restaura esse relacionamento. Restaura o amor, o respeito, o diálogo, a entrega. Cura as feridas que eu causei e as que ele causou em mim. Lava-nos com o Teu amor. Reconstrói o que foi quebrado. Fortalece o que ainda está de pé e amadurece o que precisa crescer. Eu oro também pelos namorados e noivos que estão ouvindo essa oração agora. Que nenhum relacionamento seja destruído por impulsos, imaturidade ou ataques espirituais. Que haja discernimento, compromisso e temor ao Senhor. Pai, eu confio no Teu plano. Mesmo sem ver, eu creio. Mesmo chorando, eu espero. Eu entrego este relacionamento em Tuas mãos, porque sei que o Senhor ama o casamento, ama a união e não se alegra com a separação. Que o coração dele não tenha paz enquanto estiver longe de mim, até que ele decida voltar, conversar, se alinhar e permitir que o Senhor seja o centro da nossa história. Eu descanso em Ti, eu confio em Ti e eu espero pela fé a nossa vitória, a nossa restauração,
porque ela será o testemunho vivo do teu amor pela família. Eu oro a Deus, não porque sou merecedora, mas porque eu confio na graça salvadora do teu Filho amado Jesus Cristo, e pedindo o perdão dos meus pecados, em nome dele, teu Filho Jesus, eu entrego a minha vida e a vida do meu amado. Amém. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, Paizinho, eu entro agora na tua presença com o coração aberto, apertado, doído, vulnerável, mas cheio de fé, o que me dá esperanças, porque eu sei que o Senhor é o único Deus e suas alianças nunca falharam. Tu és o Deus da restauração, o Deus que não abandona os seus filhos e nem aquilo que o Senhor mesmo permitiu nascer. Pai, hoje eu coloco diante de ti o coração dele, do meu amado, da pessoa que faz o meu coração bater mais forte e que de alguma forma me conecta a ti, ó Pai. Um coração que se afastou, que se fechou, que tentou seguir caminhos diferentes, mas que pertence a ti antes de pertencer a mim. Eu não oro para manipular, eu não oro para forçar sentimentos, eu oro para que o teu Espírito Santo visite aquele coração onde quer que ele esteja, agora e todos os dias. Senhor, se ele tentar sorrir longe de mim, que esse sorriso seja vazio. Se ele tentar seguir a vida como se nada tivesse acontecido, que aconteça um incômodo profundo, uma inquietação que ele não consiga explicar. Que falte paz, mas não como castigo, como um chamado. Que o coração dele não encontre descanso enquanto estiver longe do propósito que o Senhor desenhou para nós. Pai, que a saudade venha acompanhada de arrependimento, que ele se lembre não apenas de mim, mas do que construímos, das promessas, dos sonhos, dos planos que um dia foram colocados diante do Senhor. Se existe orgulho, ó Pai, quebra agora. Se existe influência de terceiros, afasta. Se existe confusão mental, traz clareza. Deus, visita os pensamentos dele nas horas mais silenciosas, quando ele deitar a cabeça no travesseiro. Que a memória do nosso amor venha como um chamado. Que o coração dele sinta a minha presença. Que a minha voz faça falta. Que ele sinta falta do cuidado, da conexão, que só o Senhor sabe que é real. Eu declaro em nome de Jesus que todo engano sentimental caia por terra. Que toda falsa sensação de liberdade longe de mim se desfaça. Que ele perceba que a verdadeira paz não está na distância, mas no alinhamento com a tua vontade. Senhor, restaura esse relacionamento. Restaura o amor, o respeito, o diálogo, a entrega. Cura as feridas que eu causei e as que ele causou em mim. Lava-nos com o teu amor. Reconstrói o que foi quebrado. Fortalece o que ainda está de pé e amadurece o que precisa crescer. Eu oro também pelos namorados e noivos que estão ouvindo essa oração agora. Que nenhum relacionamento seja destruído por impulsos, imaturidade ou ataques espirituais. Que haja discernimento, compromisso e temor ao Senhor. Pai, eu confio no teu plano. Mesmo sem ver, eu creio. Mesmo chorando, eu espero. Eu entrego este relacionamento em tuas mãos, porque sei que o Senhor ama o casamento, ama a união e não se alegra com a separação. Que o coração dele não tenha paz enquanto estiver longe de mim, até que ele decida voltar, conversar, se alinhar e permitir que o Senhor seja o centro da nossa história. Eu descanso em ti, eu confio em ti e eu espero pela fé a nossa vitória, a nossa restauração, porque ela será o testemunho vivo do teu amor pela família. Eu oro a Deus, não porque sou merecedora, mas porque eu confio na graça salvadora do teu Filho amado Jesus Cristo, e pedindo o perdão dos meus pecados, em nome dele, teu Filho Jesus,
eu entrego a minha vida e a vida do meu amado. Amém. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, Paizinho, eu entro agora na Tua presença com o coração aberto, apertado, doído, vulnerável, mas cheio de fé, o que me dá esperanças, porque eu sei que o Senhor é o único Deus e suas alianças nunca falharam. Tu és o Deus da restauração, o Deus que não abandona os seus filhos e nem aquilo que o Senhor mesmo permitiu nascer. Pai, hoje eu coloco diante de Ti o coração dele, do meu amado, da pessoa que faz o meu coração bater mais forte e que de alguma forma me conecta a Ti, ó Pai. Um coração que se afastou, que se fechou, que tentou seguir caminhos diferentes, mas que pertence a Ti antes de pertencer a mim. Eu não oro para manipular, eu não oro para forçar sentimentos, eu oro para que o Teu Espírito Santo visite aquele coração onde quer que ele esteja, agora e todos os dias. Senhor, se ele tentar sorrir longe de mim, que esse sorriso seja vazio. Se ele tentar seguir a vida como se nada tivesse acontecido, que aconteça um incômodo profundo, uma inquietação que ele não consiga explicar. Que falte paz, mas não como castigo, como um chamado. Que o coração dele não encontre descanso enquanto estiver longe do propósito que o Senhor desenhou para nós. Pai, que a saudade venha acompanhada de arrependimento, que ele se lembre não apenas de mim, mas do que construímos, das promessas, dos sonhos, dos planos que um dia foram colocados diante do Senhor. Se existe orgulho, ó Pai, quebra agora. Se existe influência de terceiros, afasta. Se existe confusão mental, traz clareza. Deus, visita os pensamentos dele nas horas mais silenciosas, quando ele deitar a cabeça no travesseiro. Que a memória do nosso amor venha como um chamado. Que o coração dele sinta a minha presença. Que a minha voz faça falta. Que ele sinta falta do cuidado, da conexão, que só o Senhor sabe que é real. Eu declaro em nome de Jesus que todo engano sentimental caia por terra. Que toda falsa sensação de liberdade longe de mim se desfaça. Que ele perceba que a verdadeira paz não está na distância, mas no alinhamento com a Tua vontade. Senhor, restaura esse relacionamento. Restaura o amor, o respeito, o diálogo, a entrega. Cura as feridas que eu causei e as que ele causou em mim. Lava-nos com o Teu amor. Reconstrói o que foi quebrado. Fortalece o que ainda está de pé e amadurece o que precisa crescer. Eu oro também pelos namorados e noivos que estão ouvindo essa oração agora. Que nenhum relacionamento seja destruído por impulsos, imaturidade ou ataques espirituais. Que haja discernimento, compromisso e temor ao Senhor. Pai, eu confio no Teu plano. Mesmo sem ver, eu creio. Mesmo chorando, eu espero. Eu entrego este relacionamento em Tuas mãos, porque sei que o Senhor ama o casamento, ama a união e não se alegra com a separação. Que o coração dele não tenha paz enquanto estiver longe de mim, até que ele decida voltar, conversar, se alinhar e permitir que o Senhor seja o centro da nossa história. Eu descanso em Ti, eu confio em Ti e eu espero pela fé a nossa vitória, a nossa restauração, porque ela será o testemunho vivo do Teu amor pela família. Eu oro a Deus, não porque sou merecedora, mas porque eu confio na graça salvadora do Teu Filho amado Jesus Cristo, e pedindo o perdão dos meus pecados, em nome dele, Teu Filho Jesus, eu entrego a minha vida e a vida do meu amado. Amém. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, Paizinho, eu entro agora na Tua presença com o coração aberto, apertado, doído,
vulnerável, mas cheio de fé. O que me dá esperanças, porque eu sei que o Senhor é o único Deus e suas alianças nunca falharam. Tu és o Deus da restauração, o Deus que não abandona os seus filhos e nem aquilo que o Senhor mesmo permitiu nascer. Pai, hoje eu coloco diante de Ti o coração dele, do meu amado, da pessoa que faz o meu coração bater mais forte e que de alguma forma me conecta a Ti, ó Pai. Um coração que se afastou, que se fechou, que tentou seguir caminhos diferentes, mas que pertence a Ti antes de pertencer a mim. Eu não oro para manipular, eu não oro para forçar sentimentos, eu oro para que o Teu Espírito Santo visite aquele coração onde quer que ele esteja, agora e todos os dias. Senhor, se ele tentar sorrir longe de mim, que esse sorriso seja vazio. Se ele tentar seguir a vida como se nada tivesse acontecido, que aconteça um incômodo profundo, uma inquietação que ele não consiga explicar. Que falte paz, mas não como castigo, como um chamado. Que o coração dele não encontre descanso enquanto estiver longe do propósito que o Senhor desenhou para nós. Pai, que a saudade venha acompanhada de arrependimento. Que ele se lembre não apenas de mim, mas do que construímos, das promessas, dos sonhos, dos planos que um dia foram colocados diante do Senhor. Se existe orgulho, ó Pai, quebra agora. Se existe influência de terceiros, afasta. Se existe confusão mental, traz clareza. Deus, visita os pensamentos dele nas horas mais silenciosas, quando ele deitar a cabeça no travesseiro. Que a memória do nosso amor venha como um chamado. Que o coração dele sinta a minha presença. Que a minha voz faça falta. Que ele sinta a falta do cuidado, da conexão, que só o Senhor sabe que é real. Eu declaro em nome de Jesus que todo engano sentimental caia por terra, que toda falsa sensação de liberdade longe de mim se desfaça, que ele perceba que a verdadeira paz não está na distância, mas no alinhamento com a Tua vontade. Senhor, restaura esse relacionamento, restaura o amor, o respeito, o diálogo, a entrega, cura as feridas que eu causei e as que ele causou em mim. Lava-nos com o Teu amor, reconstrói o que foi quebrado, fortalece o que ainda está de pé e amadurece o que precisa crescer. Eu oro também pelos namorados e noivos que estão ouvindo essa oração agora. Que nenhum relacionamento seja destruído por impulsos, imaturidade ou ataques espirituais. Que haja discernimento, compromisso e temor ao Senhor. Pai, eu confio no Teu plano. Mesmo sem ver, eu creio. Mesmo chorando, eu espero. Eu entrego este relacionamento em Tuas mãos, porque sei que o Senhor ama o casamento, ama a união e não se alegra com a separação. Que o coração dele não tenha paz enquanto estiver longe de mim, até que ele decida voltar, conversar, se alinhar e permitir que o Senhor seja o centro da nossa história. Eu descanso em Ti, eu confio em Ti e eu espero pela fé a nossa vitória, a nossa restauração, porque ela será o testemunho vivo do Teu amor pela família. Eu oro a Deus, não porque sou merecedora, mas porque eu confio na graça salvadora do Teu Filho amado Jesus Cristo, e pedindo o perdão dos meus pecados, em nome dele, Teu Filho Jesus, eu entrego a minha vida e a vida do meu amado. Amém. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, Paizinho, eu entro agora na Tua presença com o coração aberto, apertado, doído, vulnerável, mas cheio de fé. O que me dá esperanças, porque eu sei que o Senhor é o único Deus e suas alianças nunca falharam. Tu és o Deus da restauração, o Deus que não abandona os seus filhos
e nem aquilo que o Senhor mesmo permitiu nascer. Pai, hoje eu coloco diante de Ti o coração dele, do meu amado, da pessoa que faz o meu coração bater mais forte e que de alguma forma me conecta a Ti, ó Pai. Um coração que se afastou, que se fechou, que tentou seguir caminhos diferentes, mas que pertence a Ti antes de pertencer a mim. Eu não oro para manipular, eu não oro para forçar sentimentos, eu oro para que o Teu Espírito Santo visite aquele coração onde quer que ele esteja, agora e todos os dias. Senhor, se ele tentar sorrir longe de mim, que esse sorriso seja vazio. Se ele tentar seguir a vida como se nada tivesse acontecido, que aconteça um incômodo profundo, uma inquietação que ele não consiga explicar. Que falte paz, mas não como castigo, como um chamado. Que o coração dele não encontre descanso enquanto estiver longe do propósito que o Senhor desenhou para nós. Pai, que a saudade venha acompanhada de arrependimento. Que ele se lembre não apenas de mim, mas do que construímos, das promessas, dos sonhos, dos planos que um dia foram colocados diante do Senhor. Se existe orgulho, ó Pai, quebra agora. Se existe influência de terceiros, afasta. Se existe confusão mental, traz clareza. Deus, visita os pensamentos dele nas horas mais silenciosas, quando ele deitar a cabeça no travesseiro. Que a memória do nosso amor venha como um chamado. Que o coração dele sinta a minha presença. Que a minha voz faça falta. Que ele sinta falta do cuidado, da conexão, que só o Senhor sabe que é real. Eu declaro em nome de Jesus que todo engano sentimental caia por terra. Que toda falsa sensação de liberdade longe de mim se desfaça. Que ele perceba que a verdadeira paz não está na distância, mas no alinhamento com a Tua vontade. Senhor, restaura esse relacionamento. Restaura o amor, o respeito, o diálogo, a entrega. Cura as feridas que eu causei e as que Ele causou em mim. Lava-nos com o Teu amor. Reconstrói o que foi quebrado. Fortalece o que ainda está de pé e amadurece o que precisa crescer. Eu oro também pelos namorados e noivos que estão ouvindo essa oração agora. Que nenhum relacionamento seja destruído por impulsos, imaturidade ou ataques espirituais. Que haja discernimento, compromisso e temor ao Senhor. Pai, eu confio no Teu plano. Mesmo sem ver, eu creio. Mesmo chorando, eu espero. Eu entrego este relacionamento em Tuas mãos, porque sei que o Senhor ama o casamento, ama a união e não se alegra com a separação. Que o coração dele não tenha paz enquanto estiver longe de mim, até que ele decida voltar, conversar, se alinhar e permitir que o Senhor seja o centro da nossa história. Eu descanso em Ti, eu confio em Ti e eu espero pela fé a nossa vitória, a nossa restauração, porque ela será o testemunho vivo do Teu amor pela família. Eu oro a Deus, não porque sou merecedora, mas porque eu confio na graça salvadora do Teu Filho amado Jesus Cristo, e pedindo o perdão dos meus pecados, em nome dele, Teu Filho Jesus, eu entrego a minha vida e a vida do meu amado. Amém. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, Paizinho, eu entro agora na Tua presença com o coração aberto, apertado, doído, vulnerável, mas cheio de fé, o que me dá esperanças, porque eu sei que o Senhor é o único Deus e Suas alianças nunca falharam. Tu és o Deus da restauração, o Deus que não abandona os Seus filhos e nem aquilo que o Senhor mesmo permitiu nascer. Pai, hoje eu coloco diante de Ti o coração dele, do meu amado, da pessoa que faz o meu coração bater mais forte e que de alguma forma me conecta a Ti, ó Pai.
Um coração que se afastou, que se fechou, que tentou seguir caminhos diferentes, mas que pertence a ti antes de pertencer a mim. Eu não oro para manipular, eu não oro para forçar sentimentos. Eu oro para que o teu Espírito Santo visite aquele coração onde quer que ele esteja, agora e todos os dias. Senhor, se ele tentar sorrir longe de mim, que esse sorriso seja vazio. Se ele tentar seguir a vida como se nada tivesse acontecido, que aconteça um incômodo profundo, uma inquietação que ele não consiga explicar. Que falte paz, mas não como castigo, como um chamado. Que o coração dele não encontre descanso enquanto estiver longe do propósito que o Senhor desenhou para nós. Pai, que a saudade venha acompanhada de arrependimento. Que ele se lembre não apenas de mim, mas do que construímos, das promessas, dos sonhos, dos planos que um dia foram colocados diante do Senhor. Se existe orgulho, ó Pai, quebra agora. Se existe influência de terceiros, afasta. Se existe confusão mental, traz clareza. Deus, visita os pensamentos dele nas horas mais silenciosas, quando ele deitar a cabeça no travesseiro. Que a memória do nosso amor venha como um chamado. Que o coração dele sinta a minha presença. Que a minha voz faça falta. Que ele sinta a falta do cuidado, da conexão, que só o Senhor sabe que é real. Eu declaro em nome de Jesus que todo engano sentimental caia por terra, que toda falsa sensação de liberdade longe de mim se desfaça, que ele perceba que a verdadeira paz não está na distância, mas no alinhamento com a tua vontade. Senhor, restaura esse relacionamento, restaura o amor, o respeito, o diálogo, a entrega. Cura as feridas que eu causei e as que ele causou em mim. Lava-nos com o teu amor. Reconstrói o que foi quebrado. Fortalece o que ainda está de pé e amadurece o que precisa crescer. Eu oro também pelos namorados e noivos que estão ouvindo essa oração agora. Que nenhum relacionamento seja destruído por impulsos, imaturidade ou ataques espirituais. Que haja discernimento, compromisso e temor ao Senhor. Pai, eu confio no teu plano. Mesmo sem ver, eu creio. Mesmo chorando, eu espero. Eu entrego este relacionamento em tuas mãos, porque sei que o Senhor ama o casamento, ama a união e não se alegra com a separação. Que o coração dele não tenha paz enquanto estiver longe de mim, até que ele decida voltar, conversar, se alinhar e permitir que o Senhor seja o centro da nossa história. Eu descanso em ti, eu confio em ti e eu espero pela fé a nossa vitória, a nossa restauração, porque ela será o testemunho vivo do teu amor pela família. Eu oro a Deus, não porque sou merecedora, mas porque eu confio na graça salvadora do teu Filho amado Jesus Cristo, e pedindo o perdão dos meus pecados, em nome dele, teu Filho Jesus, eu entrego a minha vida e a vida do meu amado. Amém. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, Paizinho, eu entro agora na tua presença com o coração aberto, apertado, doído, vulnerável, mas cheio de fé, o que me dá esperanças, porque eu sei que o Senhor é o único Deus e suas alianças nunca falharam. Tu és o Deus da restauração, o Deus que não abandona os seus filhos e nem aquilo que o Senhor mesmo permitiu nascer. Pai, hoje eu coloco diante de ti o coração dele, do meu amado, da pessoa que faz o meu coração bater mais forte e que de alguma forma me conecta a ti, ó Pai. Um coração que se afastou, que se fechou, que tentou seguir caminhos diferentes, mas que pertence a ti antes de pertencer a mim. Eu não oro para manipular, eu não oro para forçar sentimentos,
Eu oro para que o teu Espírito Santo visite aquele coração onde quer que ele esteja, agora e todos os dias. Senhor, se ele tentar sorrir longe de mim, que esse sorriso seja vazio. Se ele tentar seguir a vida como se nada tivesse acontecido, que aconteça um incômodo profundo, uma inquietação que ele não consiga explicar. Que falte paz, mas não como castigo, como um chamado. Que o coração dele não encontre descanso enquanto estiver longe do propósito que o Senhor desenhou para nós. Pai, que a saudade venha acompanhada de arrependimento. Que ele se lembre não apenas de mim, mas do que construímos, das promessas, dos sonhos, dos planos que um dia foram colocados diante do Senhor. Se existe orgulho, ó Pai, quebra agora. Se existe influência de terceiros, afasta. Se existe confusão mental, traz clareza. Deus, visita os pensamentos dele nas horas mais silenciosas, quando ele deitar a cabeça no travesseiro. Que a memória do nosso amor venha como um chamado. Que o coração dele sinta a minha presença. Que a minha voz faça falta. Que ele sinta a falta do cuidado, da conexão, que só o Senhor sabe que é real. Eu declaro em nome de Jesus que todo engano sentimental caia por terra. Que toda falsa sensação de liberdade longe de mim se desfaça. Que ele perceba que a verdadeira paz não está na distância, mas no alinhamento com a tua vontade. Senhor, restaura esse relacionamento. Restaura o amor, o respeito, o diálogo, a entrega. Cura as feridas que eu causei e as que ele causou em mim. Lava-nos com o teu amor. Reconstrói o que foi quebrado. Fortalece o que ainda está de pé e amadurece o que precisa crescer. Eu oro também pelos namorados e noivos que estão ouvindo essa oração agora. Que nenhum relacionamento seja destruído por impulsos, imaturidade ou ataques espirituais. Que haja discernimento, compromisso e temor ao Senhor. Pai, eu confio no teu plano. Mesmo sem ver, eu creio. Mesmo chorando, eu espero. Eu entrego este relacionamento em tuas mãos, porque sei que o Senhor ama o casamento, ama a união e não se alegra com a separação. Que o coração dele não tenha paz enquanto estiver longe de mim, até que ele decida voltar, conversar, se alinhar e permitir que o Senhor seja o centro da nossa história. Eu descanso em ti, eu confio em ti e eu espero pela fé a nossa vitória, a nossa restauração, porque ela será o testemunho vivo do teu amor pela família. Eu oro a Deus, não porque sou merecedora, mas porque eu confio na graça salvadora do teu Filho amado Jesus Cristo, e pedindo o perdão dos meus pecados, em nome dele, teu Filho Jesus, eu entrego a minha vida e a vida do meu amado. Amém. Meu Senhor, meu Deus, meu Pai, Paizinho, eu entro agora na tua presença com o coração aberto, apertado, doído, vulnerável, mas cheio de fé, o que me dá esperanças, porque eu sei que o Senhor é o único Deus e suas alianças nunca falharam. Tu és o Deus da restauração, o Deus que não abandona os seus filhos e nem aquilo que o Senhor mesmo permitiu nascer. Pai, hoje eu coloco diante de ti o coração dele, do meu amado, da pessoa que faz o meu coração bater mais forte e que de alguma forma me conecta a ti, ó Pai. Um coração que se afastou, que se fechou, que tentou seguir caminhos diferentes, mas que pertence a ti antes de pertencer a mim. Eu não oro para manipular, eu não oro para forçar sentimentos, eu oro para que o teu Espírito Santo visite aquele coração onde quer que ele esteja, agora e todos os dias. Senhor, se ele tentar sorrir longe de mim, que esse sorriso seja vazio.
Se ele tentar seguir a vida como se nada tivesse acontecido, que aconteça um incômodo profundo, uma inquietação que ele não consiga explicar. Que falte paz, mas não como castigo, como um chamado. Que o coração dele não encontre descanso enquanto estiver longe do propósito que o Senhor desenhou para nós. Pai, que a saudade venha acompanhada de arrependimento. Que ele se lembre não apenas de mim, mas do que construímos, das promessas, dos sonhos, dos planos que um dia foram colocados diante do Senhor. Se existe orgulho, ó Pai, quebra agora. Se existe influência de terceiros, afasta. Se existe confusão mental, traz clareza. Deus, visita os pensamentos dele nas horas mais silenciosas, quando ele deitar a cabeça no travesseiro. Que a memória do nosso amor venha como um chamado. Que o coração dele sinta a minha presença. Que a minha voz faça falta. Que ele sinta a falta do cuidado, da conexão, que só o Senhor sabe que é real. Eu declaro em nome de Jesus que todo engano sentimental caia por terra. Que toda falsa sensação de liberdade longe de mim se desfaça. Que ele perceba que a verdadeira paz não está na distância, mas no alinhamento com a tua vontade. Senhor, restaura esse relacionamento. Restaura o amor, o respeito, o diálogo, a entrega. Cura as feridas que eu causei e as que ele causou em mim. Lava-nos com o teu amor. Reconstrói o que foi quebrado. Fortalece o que ainda está de pé e amadurece o que precisa crescer. Eu oro também pelos namorados e noivos que estão ouvindo essa oração agora. Que nenhum relacionamento seja destruído por impulsos, imaturidade ou ataques espirituais. Que haja discernimento, compromisso e temor ao Senhor. Pai, eu confio no teu plano. Mesmo sem ver, eu creio. Mesmo chorando, eu espero. Eu entrego este relacionamento em tuas mãos, porque sei que o Senhor ama o casamento, ama a união e não se alegra com a separação. Que o coração dele não tenha paz enquanto estiver longe de mim, até que ele decida voltar, conversar, se alinhar e permitir que o Senhor seja o centro da nossa história. Eu descanso em ti, eu confio em ti e eu espero pela fé a nossa vitória, a nossa restauração, porque ela será o testemunho vivo do teu amor pela família. Eu oro a Deus, não porque sou merecedora, mas porque eu confio na graça salvadora do teu Filho amado Jesus Cristo, e pedindo o perdão dos meus pecados, em nome dele, teu Filho Jesus, eu entrego a minha vida e a vida do meu amado. Amém. Se essa oração falou com você, e eu sei que falou, entre no nosso grupo de orações diárias no Telegram. O link também está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e os seus caminhos. Até o próximo vídeo.